Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Sejam muito bem-vindos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, nosso Pai, estamos iniciando nossa reunião virtual de estudo e tratamento espiritual do Centro Espírita Isaac Lima. Convidamos a todos a acompanhar a leitura da página de harmonização que será lida por nosso irmão Renan, representando a mocidade da Casa de Isaac Lima. A seguir, a prece inicial. Muita paz a todos. Livro Agenda Cristã, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. Unamos, pois, meus irmãos, os nossos pensamentos em torno do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o guia e modelo de nossas almas, a fim de que possamos ser merecedores da assistência, do amparo, dos espíritos amigos encarregados de nos amparar neste trabalho da Casa de Isaac Lima. Digamos assim: amigo Jesus, em teu abençoado nome, Senhor, aqui nos encontramos reunidos, distante fisicamente uns dos outros, mas os nossos pensamentos, Senhor, em torno do teu nome, se encontram unidos. E por isso, Senhor, rogamos a Deus que abençoe a nossa reunião, que ampare a cada um dos enfermos que constam nas listas para atendimento neste trabalho. Te pedimos também, Senhor, por aqueles outros que estão enfermos nos hospitais, nos seus lares, por aqueles que estão em desabrigo nas sarjetas, por aqueles outros, Senhor, que retornaram à pátria espiritual, muito especialmente pelo suicídio, que no instante de desespero, Senhor, fizeram a abertura da porta falsa do suicídio. Por esses também, que as nossas vibrações em Teu nome, Senhor, possam confortar os seus espíritos. E assim em Teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, na presença dos espíritos amigos, permita, possamos dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje, dando graças a Ti e graças a Deus. Bem, meus irmãos, o tema em estudo na noite de hoje tem como título O Verdadeiro Cristão. A referência, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 16. A expositora, companheira de nossa casa, Márcia Henriques. Minha irmã, tenha a palavra. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos da Casa de Isaac Lima. Mais uma vez, estamos aqui para mais uma noite de aprendizado dessa doutrina de amor. Hoje, trazendo para vocês o tema
o verdadeiro cristão, com referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 16. Vamos começar por entender a origem da palavra Cristo, que vem do latim Cristo, que quer dizer ungido, e também deriva do hebraico, que quer dizer Messias. Essa expressão normalmente era usada para descrever vítimas de maus tratos, perseguições, zombarias. Daí a expressão bancar o Cristo. Mas isso é só uma entrada para que saibamos a essência de seguir o Cristo. Às vezes nos deparamos com irmãos nossos de outras vertentes religiosas e perguntamos: qual a sua religião? E a pessoa, no caso, católico. Eu sou católico. E aí perguntamos: sim, que bom, mas de qual igreja? Para nosso espanto, muitas das vezes vem a seguinte resposta: não, eu sou católico porque sou batizado, mas não sigo nenhuma igreja. Outras vezes perguntamos aos nossos irmãos protestantes: você é cristão? E eles prontamente, com o peito estufado de orgulho, dizem: sim, sou cristão. E muitas das vezes nos deparamos com esses mesmos irmãos indo exatamente ao contrário do caminho que Jesus nos ensinou, com preconceitos, com distinções, uma série de coisas que não estão incluídas nesses ensinamentos sagrados. E o Evangelho nos diz: mas ai daquele por quem venha um escândalo. Um filho ingrato é uma punição para o pai, que sofre com isso. Mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho, que também terá sua punição. Se um pai é merecedor da ingratidão de um filho para burilar seus erros pretéritos, esse filho estará cumprindo, de certa forma, a sua designação, mas também há de sofrer pela forma com que tratou esse pai. A lei de Deus é justa. Disse-nos Jesus: será bastante trazer a aparência do Senhor para ser fiel seguidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procura os verdadeiros cristãos e os reconhecerão pelas suas obras. Aceitamos as orientações do alto de seguirmos ao Mestre. Entretanto, buscamos várias desculpas para não perseverarmos em nosso propósito. A tarefa não seria fácil se não se tratasse de um objetivo tão importante, que é a nossa evolução espiritual. Quando nos propomos a servir ao Cristo, temos que ser perseverante, dia após dia, lutando contra as influências do mal, lutando contra os nossos instintos mundanos. Jesus veio à Terra para despertar os homens para uma vida maior. No Supremo Testemunho, contou com seus discípulos conscientes das próprias obrigações. Mas o Mestre, até os dias de hoje, continua persistindo conosco, esperando nosso despertar,
nos incumbindo de tarefas para as quais nos preparou em seu legado. Porém, o homem egoísta esquece ou desconhece as lições sublimes e buscam soluções rápidas que visam seu bem-estar nessa curta existência. Em Caminho, Verdade e Vida, item 88, Jesus perguntou a Pedro: então, nem por uma hora pudestes velar comigo? Se não conseguirmos dedicar ao Cristo ao menos uma hora estudando os seus ensinamentos, colocando-os em prática, como podemos nos denominar cristãos? Eu sou fã de Maria de Magdala. E temos em Maria de Magdala um primoroso exemplo, que bastou encontrar-se com Cristo para abandonar tudo e seguir seus passos. E ninguém como Maria de Magdala havia transformado sua vida face à luz do Evangelho. Marcos anotou em seu Evangelho, no capítulo 4, versículo 28, a passagem em que Jesus diz: primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão. Nossa elevação espiritual é longa e requer abnegação. O próprio mundo é o nosso maior adversário, nos oferecendo prazeres fáceis, nos tentando pela ambição, pelo egoísmo. Mas quando surge em nossos corações a semente da fé retificadora, passamos a observar o mundo sob os olhos vigilantes e benevolentes de Jesus. Mas nós, aprendizes, muitas vezes desanimamos e nos entregamos aos passos inferiores. Vigiai e orai sempre, para que não nos percamos do caminho. Resta ao verdadeiro cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Não devemos nos deter aos obstáculos que nos surgem no dia a dia. Se temos acima de tudo isso um legado de amor que o Mestre nos ensinou. Todos nós estamos sob a égide de Jesus. Todos somos reconhecidos pelos nossos atos. E em qualquer lugar na orbe terrestre, seremos reconhecidos pelos nossos esforços, tendo a nos acompanhar espíritos benfazejos e devotados, a nos auxiliar e nos inspirar no trabalho da seara do bem. Somos constantemente acompanhados por espíritos do bem, que se propõem a nos intuir na seara do bem, que nos intuem sempre a nos voltarmos para a prática do bem. Então, por que deixarmos nos desanimar ao primeiro obstáculo? Para alcançarmos o título de verdadeiro cristão, temos que aplicar em nossa existência o Evangelho de Jesus. Já recebemos a Boa Nova. Sejamos, então, embaixadores da sua luz. Desde os tempos primórdios, onde não existiam a organização das famílias humanas, a Terra tem sido palco de glórias sangrentas. Busca o homem a conquista de títulos transitórios, levado pela ambição, avareza, orgulho. No plano onde vivemos tantas glórias fáceis, a vitória do verdadeiro cristão se encontra no lado inverso
dos triunfos mundanos. No momento em que nos desapegamos desses falsos valores e seguimos os ensinamentos do Cristo, nossa alma se expande diante das perspectivas do infinito. Somente os espíritos atentos às bênçãos que são oferecidas diariamente do alto, através de oportunidades na prática do bem e da caridade, podem se fazer merecedores do digno título de cristão. As bênçãos do alto recaem sobre todos, indistintamente, mas só recebem aqueles que se abrem à luz espiritual. Não se lavra o solo sem retificá-lo. Somente a terra lavrada pode produzir erva proveitosa. Somente praticando os ensinamentos do Mestre poderemos colher os frutos das bênçãos divinas. Não há outro caminho e só podemos nos considerar verdadeiros cristãos na medida em que seguimos esse caminho, sem olhar para os lados, sem olhar para trás, visando o alto. Diariamente somos convocados à prática do bem. Diariamente somos colocados em provas através das nossas tentações. Mas se nos colocarmos com firme propósito de seguirmos essa seara, independente de religião, seremos sim os verdadeiros cristãos. Não podemos praticar o amor quando nos deixamos voltar para preconceitos, para maledicências, para vaidade e orgulho exacerbados. Não. Esses predicados que não são predicados, né? Essas características, elas são exatamente aquilo que Cristo nos ensinou a não ter. A olharmos os nossos irmãos, cada um deles, como um irmão em Cristo, filhos do mesmo Pai misericordioso. Então não seremos verdadeiros cristãos na medida em que nos deixamos nos levar por sentimentos tão baixos, tão pouco dignos ou não dignos. Muitas das vezes em nossas vidas, como o momento em que vivemos agora, somos convocados à reflexão. No momento em que estamos vivendo essa doença que vem ceifando tantas vidas, temos também visto tantas pessoas se voltarem para o verdadeiro sentimento cristão. Pessoas até que estavam adormecidas, que ainda não haviam se tocado que do lado dele, independente de classe, raça, está um cristão, um filho de Deus, um irmão em Cristo. E muitos desses nossos irmãos, a partir de agora, desse momento de prova tão difícil, de tantas dificuldades, está dividindo o seu com o seu próximo, está se mobilizando a auxiliar aqueles que perderam tanto com essa crise. São movimentos para a colheita de cesta básica, são movimentos para a colheita de roupas, tudo que aqueles irmãos, que muitas vezes já eram menos favorecidos e só pioraram sua condição, tanto necessitam. Temos muito a dar, temos muito a oferecer ao nosso próximo.
Deus nos coloca no caminho as dificuldades, porque sabe que nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, a condição única para vencermos cada passo dessa dificuldade. E quando nos colocamos no trabalho do verdadeiro cristão, é como se um clarão surgisse no meio das trevas e conseguimos enxergar as maravilhas dos ensinamentos do Cristo. Cada passagem que encontramos tem um significado sublime. Cada momento que vivemos em nossas vidas são momentos importantes para o Cristo. E se nós fizermos desse momento um momento cristão, teremos realmente alcançado um degrau, mínimo que seja, na nossa evolução espiritual. Muito se fala sobre os cristãos, muitos se intitulam cristãos, muitos se intitulam donos da verdade, muitos sabem trechos bíblicos de cor e salteado, como quem decora uma fórmula matemática. Muitos nos reproduzem salmos, nos reproduzem passagens bíblicas com uma destreza tão grande e paramos para pensar: decorado ou inspirado? Porque não basta só saber, não basta só ler. O mais importante é praticar cada trecho, cada ensinamento, cada capítulo. Se não colocarmos este legado na prática do bem e do amor ao próximo diariamente, ainda estaremos muito longe de sermos o verdadeiro cristão. No livro Espírito da Verdade, temos no item 42 o título Marcas Indeléveis. Que tenho executado na vida como aplicação das bênçãos de Deus. Não nos esqueçamos, segundo a lição do Senhor, que somente as obras que fizermos em nome do Pai é que serão marcas indeléveis de nosso caminho a testificarem de nós. Se nada fizermos que seja com os olhos voltados para o bem, com os olhos voltados para os irmãos em Cristo, buscando a evolução, o progresso nosso e dos nossos semelhantes, estaremos muito longe de recebermos o título de verdadeiro cristão. Nós, espírita, temos tido a grande oportunidade de conhecermos a cada estudo o verdadeiro propósito de Deus em nossas vidas. Muito temos lido sobre cada trecho do Evangelho, cada casa espírita diversificando os ensinamentos através dos grupos de estudo. Então somos, eu não diria privilegiados, mas somos abençoados por nos permitido descobrir essa doutrina espírita, que é uma doutrina de fé raciocinada, que nos convoca à reflexão e ao estudo. Mas nem todos ainda tiveram essa oportunidade. E cabe a nós não criticar, não discriminar, e sim orar para que um dia todos nós estejamos num só coro, uníssonos,
louvando a Deus por sua misericórdia, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos acompanha. Quando nós conseguirmos pensarmos no próximo antes de nós mesmos, buscarmos esse amor incondicional que Cristo nos ensinou a buscar, que é o amor do Pai, aí sim, poderemos nos intitular sem medo de errarmos, que somos verdadeiros cristãos. Vamos repensar nosso dia a dia, vamos refletir sobre os nossos atos, vamos tentar nos melhorar através do legado de Jesus, que é o Evangelho, seguindo, praticando. Vamos buscar, assim como um dia buscamos o nosso diploma escolar, o nosso diploma acadêmico, vamos buscar esse título imenso de ações que se chama o verdadeiro cristão. Que a paz de Deus possa nos envolver em vibrações de amor, nos tornando cada vez melhor. Que possamos sempre estar atentos aos sinais do alto. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus. Uma boa noite e obrigado, meus irmãos, por mais essa linda oportunidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, estamos nos aproximando do final de nossa reunião. Gostaríamos de agradecer a colaboração do nosso irmão Renan, da nossa irmã Márcia Henriques e também, é claro, de todos os nossos irmãos que com suas presenças virtuais nos prestigiaram na noite de hoje. Do fundo de nossos corações, os nossos verdadeiros agradecimentos. Assim, unamos mais uma vez os nossos pensamentos desta feita para agradecer. Amigo Jesus, em Teu nome, Senhor, todos nós estamos agradecidos a Deus, nosso Pai, Pai de infinita misericórdia, por mais esta oportunidade em que fomos agraciados com a Tua misericórdia, Senhor, com as bênçãos de nosso Criador. E assim, em Teu nome, permita, Senhor, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da noite de hoje, dando graças a Ti e graças a Deus. Bem, meus irmãos, convidamos a todos que permaneçam em prece até o final da mensagem musical. Desta forma, estaremos proporcionando condições para que os espíritos amigos nos proporcionem o passe à distância. Muita paz a todos. Graças a Deus.